Senhor, meus irmãos, que o nosso Deus maravilhoso abençoe a cada um de vocês e que Ele possa, em nome de Jesus, dar tudo o que vocês precisam, mas que seja feita a vontade dEle. Vamos falar em anticristo? Sim, temos que falarmos de anticristo, gente, porque muitas pessoas estão adormecidas. Hoje as pessoas estão indo para a igreja buscar bênção, 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 riqueza, riquezas materiais, estão esquecendo do principal. Para não pegar muitas pessoas de surpresa, eu tenho que falar sobre isso, sobre o mais importante, e já está acontecendo, né? E as pessoas estão cegas, né? Vamos lá. Eu vou ler para vocês que muitas pessoas acham, né, que iremos antes da grande tribulação. E biblicamente, a todos os momentos aqui estão falando que vamos passar sim pela grande tribulação. Então, por isso mesmo, tem muitas pessoas despercebidas que vão correndo colocar a marca, tá? Achando que, até mesmo, né, aqueles que escolhidos, porque o próprio Deus ele disse que até mesmo os escolhidos serão enganados, né? Porque muitas igrejas aí estão dizendo, se vier, pode vir não sei quanto chip que eu coloco. Muitos líderes religiosos estão falando isso, né, gente? Você vê como as pessoas estão desatentadas, né? Eles estão dormindo, só pensando em riquezas materiais nessa terra, né? E muitos podem perder a sua salvação justamente por isso, por não ficar atentado, né? Atentos, na verdade, ao anticristo, ao que virá por aí. Então vamos lá. Em Tessalonicenses 2, eu vou mostrar aqui para vocês que verdadeiramente a igreja passará pela grande tribulação. Olha só, a revolta, o perverso e a misteriosa maldade. Vamos lá. Agora, irmãos, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o nosso Senhor, e do nosso encontro com Ele, pedimos a vocês o seguinte: não se perturbe facilmente, nem fiquem assustados. Se alguém afirmar que o dia do Senhor já chegou, talvez alguém diga que nós tenhamos afirmado isso enquanto profetizávamos, ou anunciávamos o evangelho, ou que escrevemos isso em alguma carta. Não deixem que ninguém os engane. Tá vendo, gente? Preste atenção no que eu tô falando aqui agora. Ó. Não deixe que ninguém os engane com nada disso. Ou seja, que a vinda de Cristo já veio, que as pessoas já foram arrebatadas, ou que serão arrebatadas antes. Olha aqui. Pois antes desse dia, esse dia o quê? Esse dia do arrebatamento. Antes desse dia, terá de acontecer a revolta contra Deus. E terá de aparecer o perverso. Tá vendo, gente? Então, antes do arrebatamento, não deixe que ninguém engane vocês. Porque antes do arrebatamento, haverá a revolta contra Deus, né? Justamente do perverso. Quem é o perverso? Quem é que se vai se revoltar contra Deus? Quem é o perverso? O anticristo. Então, não haverá arrebatamento antes que o anticristo venha para essa terra. Preste atenção, as pessoas estão aí sonhando que vão ser arrebatadas antes. Quem está condenado a ir para o inferno. Ele está condenado a ir para o inferno, tá vendo, gente? Então, eu vou ler aqui mais devagarzinho para vocês entenderem. Olha aqui. Nada disso, pois antes desse dia terá de acontecer a revolta contra Deus, e terá de aparecer o perverso que está condenado a ir para o inferno. Ele será contra tudo o que as pessoas adoram e contra tudo o que elas acham que é divino.
Ele vai se colocar acima de todos e até mesmo vai entrar e sentar-se no templo de Deus, afirmando que é Deus. Tá vendo? Os judeus já estão preparando, né? O terceiro templo, vocês estão sabendo que os judeus já estão preparando o terceiro templo, já tem um utensílio, já tem um novilho vermelho, né? E quem é que vai sentar lá nesse templo que os judeus estão esperando? O Messias dele. Mas muitos dizem que é só para os judeus. Não. Paulo diz aqui, não se engane, é para todo mundo. Jesus só virá, né? O arrebatamento só virá depois que o anticristo, sentar no templo, gente. Depois que ele vier para a terra, depois de tudo acontecer. E lá em Mateus, né, 24, está bem nítido que o próprio Jesus ele só virá depois do grande sofrimento. E aqui está afirmando que isso só vai acontecer, o arrebatamento só vai acontecer quando a abominação, né, a abominação, aquele que se levanta tudo contra Deus, vir para o mundo, né? Se sentar no templo. Então, isso prova que estaremos aqui, infelizmente. Esse vídeo possa ser que demore mais um pouquinho, mas é tão importante, gente, é tão importante, que eu peço a vocês, dê o seu like, se inscreva no canal, tá? Repasse esses vídeos para pessoas que vocês amam, porque tem muitas pessoas que estão adormecidas, e muitas pessoas podem até vir a perder a sua salvação. Porque o próprio Jesus ele já falou que até os escolhidos serão enganados. Né? Porque ele vai fazer uma perfeição tão grande. Olha, muitas pessoas estão achando que vão antes e não vão. Né? E por achar que vão antes, não vão se preparar. Né? Pode até correr para colocar a própria marca do anticristo. Então vamos lá, vamos ver esse vídeo aqui que é importantíssimo, tá? Vamos lá. De Deus. Agora chegamos a um ponto crucial dessa profecia. Para que se cumpra a abominação desoladora, como Jesus descreveu, tem que existir um templo em Jerusalém onde essa abominação possa ser estabelecida. Mas aqui está o problema. O templo de Jerusalém foi destruído pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, e desde então não foi reconstruído. Então, como essa profecia vai se cumprir? A resposta é que o templo será reconstruído antes da manifestação do anticristo. E isso não é especulação. Há evidências muito concretas de que isso já está começando a acontecer em Israel. Existe uma organização chamada Instituto do Templo, que há décadas prepara tudo para a reconstrução. Fizeram réplicas exatas de todos os utensílios do templo: o candelabro de ouro, o altar dos holocaustos, as vestes dos sacerdotes, tudo conforme as especificações bíblicas. Também tem treinado homens da tribo de Levi para servirem como sacerdotes. Criaram vacas vermelhas sem mancha para o sacrifício de purificação. Cultivaram as plantas necessárias para fazer o óleo da unção santa. Mas o mais importante é que identificaram o local exato onde estava o templo original. Embora hoje ali esteja a cúpula da rocha, uma mesquita muçulmana, já existem planos específicos para a reconstrução. Alguns arqueólogos e arquitetos israelenses propuseram que é possível reconstruir o templo sem tocar na mesquita, pois o Santo dos Santos do templo original estaria um pouco ao norte da cúpula da rocha. Em 2 Tessalonicenses 2:4, Paulo diz que o anticristo se sentará no templo de Deus como Deus, fazendo-se passar por Deus. Para que isso se cumpra literalmente, tem que haver um templo. Em Apocalipse 11, 1-2, João recebe a ordem de medir o templo. Foi-me dada uma vara semelhante a uma cana, e foi-me dito: levanta-te e mede o templo de Deus, o altar e os que nele adoram. Mas o átrio que está fora do templo deixa de fora e não o meças, porque foi dado aos gentios. E eles pisarão a cidade santa por 42 meses. Isso foi escrito depois que o templo já havia sido destruído. Mas João fala de um templo futuro que existirá nos tempos finais. Os 42 meses mencionados por João são exatamente 3 anos e meio, o mesmo período que Daniel menciona para a segunda metade da semana 70,
quando estará estabelecida a abominação desoladora. A profecia diz que o anticristo fará um pacto com Israel por 7 anos, mas na metade romperá o pacto e profanará o templo. Isso significa que durante os primeiros 3 anos e meio do governo do anticristo, os judeus estarão oferecendo sacrifícios no templo. Haverá uma época de aparente paz e prosperidade. O anticristo se apresentará como o grande pacificador do Oriente Médio. Resolverá o conflito entre israelenses e palestinos. Permitirá que os judeus reconstruam seu templo e restabeleçam seus sacrifícios. Por isso, muitos judeus o receberão como o Messias, pois fará o que eles esperam há 2000 anos. Devolverá seu templo e seu sistema de adoração, mas tudo será uma armadilha. Vamos aprofundar um dos eventos mais significativos que marcará o começo do fim: o pacto de 7 anos que o anticristo fará com Israel. Daniel 9:27 é claro, e por uma semana confirmará o pacto com muitos. Uma semana profética são 7 anos, então estamos falando de um tratado internacional que durará exatamente 7 anos. Note que a Bíblia diz: confirmará o pacto, não um pacto, sugerindo que será a confirmação ou fortalecimento de algum tratado já existente, não algo totalmente novo. No mundo político atual, já existem muitos acordos de paz no Oriente Médio. Os acordos de Abraão, iniciados em 2020, normalizaram as relações entre Israel e vários países árabes. Há conversas constantes sobre uma solução de 2 estados para o conflito palestino-israelense. É provável que o anticristo tome um desses marcos de paz existentes e o fortaleça, amplie, melhore, tornando-o o tratado de paz definitivo para o Oriente Médio. A palavra muitos em Daniel é significativa. Não será um pacto bilateral entre 2 países, mas um acordo multilateral envolvendo muitas nações, provavelmente com as grandes potências mundiais como garantidoras. Imagine o impacto midiático, um líder carismático que consegue o que ninguém conseguiu em décadas, trazer paz ao Oriente Médio. Os meios de comunicação o apresentarão como o homem do século, o grande pacificador, o salvador da humanidade. Receberá o Prêmio Nobel da Paz. Será a capa de todas as revistas, líderes mundiais o elogiarão. As redes sociais estarão cheias de louvores a ele. Mas o mais importante desse pacto é que permitirá aos judeus reconstruir seu templo. Um dos grandes obstáculos para a reconstrução do templo é o conflito político e religioso que isso geraria. Se o anticristo conseguir um acordo que satisfaça tanto israelenses quanto muçulmanos, onde os judeus possam ter seu templo e os muçulmanos mantenham seus lugares sagrados, será visto como um gênio diplomático. Durante os primeiros 3 anos e meio desse pacto, haverá uma época de prosperidade e paz, como não se via há muito tempo. A economia florescerá, o turismo religioso explodirá, a tecnologia israelense se expandirá pelo mundo. Os judeus estarão eufóricos. Pensarão que finalmente chegou seu Messias, restabelecerão os sacrifícios no templo, celebrarão as festas bíblicas com pompa inédita desde os tempos de Salomão. Mas tudo será uma ilusão. Em Daniel 9:27 diz que na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta. Exatamente após 3 anos e meio, o anticristo romperá o pacto. Entrará no templo com soldados, parará todos os sacrifícios e estabelecerá sua própria imagem para ser adorada. Em Daniel 11:31 lemos: e forças dele se levantarão, profanarão o santuário, tirarão o sacrifício contínuo e estabelecerão a abominação desoladora. Será um golpe militar e religioso ao mesmo tempo. As tropas do anticristo ocuparão o templo, expulsarão os sacerdotes, jogarão fora todos os utensílios sagrados e transformarão o lugar santo em um centro de adoração ao anticristo. Imagine a comoção. Os judeus que o receberam como Messias perceberão que foi uma armadilha. Os que assinaram o pacto entenderão que foram enganados.
mas já será tarde demais. O anticristo já terá o controle militar e político do mundo, já terá a infraestrutura necessária para implementar seu sistema de controle total sobre a humanidade. Por isso, Jesus disse que ao vermos a abominação desoladora estabelecida no lugar santo, devemos fugir imediatamente. Marcará o início do período mais terrível da história humana. Quando o anticristo romper o pacto e estabelecer a abominação desoladora no templo, começará o que a Bíblia chama de grande tribulação. Não será qualquer coisa, será um período de sofrimento como nunca antes visto na história. Jesus mesmo descreveu esse tempo em Mateus 24, 21 a 22. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Veja as palavras de Jesus. Como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Isso inclui todas as catástrofes da história. Guerras mundiais, holocausto, pandemias, desastres naturais. Tudo isso parecerá pouco comparado à grande tribulação. E Jesus diz que, se Deus não abreviasse esses dias, ninguém sobreviveria. Ou seja, a humanidade inteira seria exterminada. Mas Deus vai intervir por causa dos escolhidos. Quanto vai durar esse período? Daniel nos dá pistas em vários lugares. Em Daniel 12:7 fala de um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Em Daniel 12:11 menciona 1290 dias, também 3 anos e meio mais um mês. Em Apocalipse também encontramos essas medidas. Capítulo 11:2, 42 meses. Capítulo 12:6, 1260 dias. Capítulo 13:5, 42 meses. Todas apontam para o mesmo período, 3 anos e meio. A segunda metade da semana 70 de Daniel, desde que se estabelece a abominação desoladora até a segunda vinda de Cristo. Por que será tão terrível esse período? Porque será quando Satanás terá liberdade na terra. Em Apocalipse 12:9 a 12, lemos sobre Satanás sendo lançado do céu à terra. Ai dos habitantes da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Satanás saberá que tem pouco tempo e desencadeará toda a sua fúria contra a humanidade, especialmente contra os que se recusarem a adorar o anticristo. Em Apocalipse 13:15 a 17, vemos como será o sistema de controle. Foi-lhe concedido dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem falasse e fizesse morrer todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, seja dada uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão quem tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Será um sistema totalitário mundial. Ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. Isso será possível graças à tecnologia já existente. Pagamentos digitais, identificação biométrica, inteligência artificial, controle social por aplicativos móveis. Mas o mais terrível será a perseguição religiosa. Em Apocalipse 7, 9 e 14, João vê uma grande multidão de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Milhões serão martirizados por se recusarem a adorar o anticristo, preferindo morrer a trair sua fé em Jesus. Em Daniel 12:1 lemos: Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Mas naquele tempo teu povo será libertado, todo aquele que for achado escrito no livro. Miguel, o arcanjo, intervirá especialmente para proteger o povo judeu, pois o anticristo tentará exterminá-los completamente, especialmente após perceberem que ele não é o verdadeiro Messias. Mas também haverá juízos de Deus caindo sobre a terra.
As taças da ira de Deus, Apocalipse 16, trarão pragas terríveis, úlceras malignas, mares convertidos em sangue, rios e fontes envenenados, calor abrasador do sol, trevas secas. Será como se céu e terra estivessem em guerra. De cima, os juízos de Deus, de baixo, a tirania satânica do anticristo. No meio, a humanidade sofrendo como nunca antes. Por isso, Jesus advertiu: ao verem a abominação desoladora, fujam imediatamente, pois uma vez começada a grande tribulação, será quase impossível escapar. Depois de todo esse panorama profético, surge a pergunta: como saber quando estamos perto de que essas coisas se cumpram? Existem sinais que podemos observar. Jesus mesmo. Olha, meus irmãos, já estão os sinais aí, né? Os sinais já está. Se você olhar bem as abominações que já estão no mundo, né? Então já é realmente a preparação para a chegada do anticristo, certo? Então, leiam o Apocalipse, sabe? Busque mais conhecer a palavra do Senhor para que vocês, meus irmãos, não sejam enganados, porque muitos serão enganados, porque eles não vêm com chifrezinho, não, feio com chifrezinho, não, vem lindo e inteligente, tá? E muitos o adorarão, e muitos colocarão a marca, correrão para colocar sua marquinha. E colocou, não tem mais solução. Você pode cortar seu braço, você pode fazer o que for, mas perdeu a salvação. Então, qual é o meu trabalho aqui? É justamente isso, gente. É alertar as pessoas que é justamente para ganharmos a nossa salvação. Tá? Então, procure estudar mais, busque mais o conhecimento, tá? E leiam mais, sabe? E assistam esse canal, repasse, né, gente? Porque é muito importante, tá? Então, eu já agradeço a vocês, que o nosso maravilhoso Deus abençoe a cada um de vocês e que nos dê cada vez mais o discernimento e a sabedoria para podermos alcançarmos a nossa grande salvação, que é o nosso maior prêmio. Beijo para vocês e até a próxima.